Bem-vindo de volta. Eu sou Minerva, e hoje vamos aprofundar o capítulo 2 do livro esclarecedor de Raymond Holliwell, Trabalhar com a Lei, onde exploramos a lei do pensamento. Holliwell revela que os pensamentos que temos são mais do que ideias fugazes, são forças poderosas que moldam as nossas vidas, as nossas percepções e, em última análise, as nossas realidades. Neste capítulo, ensina-nos que a forma como pensamos, em que nos focamos e as crenças que mantemos na nossa mente são os principais impulsionadores de tudo o que experienciamos. Imagine se pudesse desvendar os mistérios da vida apenas compreendendo os seus pensamentos. Como diz Holliwell, a vida só parece complexa até compreendermos estes princípios universais. Quando o fazemos, os nossos desafios tornam-se trampolins e a vida que desejamos está mais próxima do que pensamos. Junte-se a nós enquanto descobrimos os poderosos insights da lei do pensamento e aprendemos como aproveitar os seus pensamentos para transformar a sua realidade. Existem inúmeras leis, e quanto mais as incorporo ao meu pensamento, mais sucesso eu encontro em minha vida. Essas leis constituem o algoritmo desta simulação. Sabemos que o que sobe deve descer. Essa é a lei da gravidade. Se conseguirmos entender essas leis, poderemos usá-las para progredir e, assim, ser de grande ajuda para os outros. Um livro que analisamos em profundidade é Trabalhando com a Lei, de Raymond Holliwell. Ele foi um escritor excepcional, e eu gostaria que ele tivesse escrito mais do que apenas este livro, onde aborda muitas dessas leis. Um dos melhores capítulos discute a lei do pensamento. Sempre que ele menciona essa lei, sugere que podemos substituí-la por Deus. Deus é a lei. Ele apresenta a lei do pensamento de uma forma singular, e acredito que este capítulo é uma contribuição importante para a nossa compreensão das leis universais. A lei do pensamento nos ensina que, como um homem pensa em seu coração, assim ele é, conforme Provérbios 23:7. Para a pessoa comum, a vida pode parecer um enigma, um mistério profundo ou um problema complicado. No entanto, isso se torna muito simples quando alguém possui a chave. Mistério é apenas outro termo para a ignorância. Todas as coisas são mistérios quando não são compreendidas, mas quando entendemos a vida, ela deixa de ser enigmática. O ser humano é um ser em constante evolução, diante do qual se estende um oceano ilimitado de progresso, a ser explorado e conquistado, apenas através do desenvolvimento e cultivo de seus poderes inerentes. O progresso de um indivíduo é amplamente influenciado pelo seu estado mental predominante, pois a mente é o elemento fundamental que governa toda a vida do homem. É vital prestar atenção ao estado mental dominante, pois ele regulará as ações e a direção de todas as forças, faculdades e poderes, cuja soma total inevitavelmente determinará muitas experiências particulares e o destino pessoal. O estado mental dominante é formado por várias atitudes que o indivíduo adota em relação às coisas, eventos e à vida em geral. Se suas atitudes forem amplas, otimistas e alinhadas com a vida, seu estado mental refletirá uma tendência altamente construtiva e progressiva. Como quase todas as forças da personalidade atuam através da mente consciente, e uma vez que os atos mentais e físicos do dia a dia são em grande parte controlados por essa mente, fica claro que o estado mental predominante irá determinar a direção que os poderes do indivíduo devem seguir. Se o seu estado mental é positivo, harmonioso e ascendente, todas as suas energias serão canalizadas para ações construtivas. Por outro lado, se o seu estado mental for negativo, discordante e descendente, a maioria das suas forças será mal direcionada. Portanto, é evidente que nenhum fator que regula a vida e a experiência humana exerce uma influência maior do que o estado mental dominante. As atitudes mentais resultam de ideias, que por sua vez, surgem de pontos de vista. Assim, ao buscarmos perspectivas verdadeiras e naturais, conseguimos garantir as melhores e mais elevadas ideias, que por sua vez, moldarão nosso estado de espírito predominante. Tendemos a confiar mais no que vemos. As evidências dos sentidos são os únicos fatos que alguns aceitam. No entanto, cada vez mais percebemos que é a nossa crença que determina o que enxergamos. Em outras palavras, acreditar é ver. Mais derrotas e fracassos são causados pela cegueira mental do que por desvios morais. Se alguém vivesse apenas com base na visão física, seu mundo seria extremamente limitado. Disse que o mundo de um inseto é tão grande quanto a folha em que habita, e muitas vezes ele não vive o suficiente para consumir toda a folha. Com o ser humano, se vivêssemos apenas pelos sentidos, o maior deles seria a visão. Assim, nosso mundo se estenderia apenas até onde nossos olhos alcançam. Se acreditássemos somente no que nossos olhos testemunham, aceitaríamos muitas condições que não correspondem à verdade. Por exemplo, ao olhar para baixo em um trilho de trem, você notará que, a uma certa distância, os dois trilhos parecem convergir em um ponto. É crucial lembrar que a realidade nem sempre é o que parece. Você já parou em um calçadão, observando um navio que parecia afundar lentamente no vasto mar enquanto se afastava? Na verdade, aquele navio não estava afundando. Nossos olhos podem nos enganar. Quando enfrentamos obstáculos ou problemas, é fundamental lembrar que isso pode ser apenas uma ilusão dos sentidos, uma
uma percepção que não reflete a verdade. Você sabia que, na verdade, não enxergamos apenas com os olhos? Nossos olhos funcionam como janelas, enquanto atrás deles há um refletor que forma a imagem do que observamos, transmitindo-a por finos fios chamados nervos até o cérebro. Neste ponto, a imagem é direcionada ao centro da memória. Se a imagem já nos é familiar, nossa memória a aceita facilmente. Contudo, ao nos depararmos com algo novo, nossa memória pode não reconhecê-la imediatamente, e precisamos repetir essa imagem várias vezes até que ela se torne uma impressão duradoura. Assim, não vemos com os olhos, mas sim com a mente. O pensamento é uma força sutil, invisível aos olhos, mas tão real quanto eletricidade, luz, calor, água ou pedra. Estamos imersos em um vasto oceano de pensamentos, onde nossas ideias fluem como correntes elétricas, raios de luz ou ondas musicais. É possível enviar seus pensamentos ao redor do mundo em um instante, muitas vezes em menos de um segundo. Cientistas afirmam que o pensamento viaja à velocidade da luz, a impressionante taxa de 186 mil milhas por segundo, fazendo com que nossos pensamentos se movam 930 mil vezes mais rápido que o som da nossa voz. Não existe outra força ou poder no universo conhecido que seja tão grandioso ou veloz. É um fato cientificamente comprovado que a mente é uma fonte de energia, uma força ilimitada. O poder de pensar é inesgotável, mas poucos têm total consciência das amplas possibilidades que esse poder oferece. Somos como crianças aprendendo a lidar com essa capacidade. À medida que aumentamos nossa compreensão e aprendemos a utilizar o pensamento de maneira adequada, seremos capazes de superar dificuldades e estabelecer o bem em todas as suas formas. É o nosso poder de pensamento que molda nosso estado de vida. A forma como pensamos gera uma força que se propaga, criando uma radiação única, conforme a nossa determinação. Nossos pensamentos influenciam nosso bem-estar e frequentemente impactam os outros. Pensamentos positivos que guardamos em nossa memória ou que evocamos frequentemente atraem condições semelhantes. Se mantivermos em mente o pensamento de sucesso, atrairemos os elementos que se alinham a ele, pois semelhante atrai semelhante. O poder de pensar é inesgotável, mas poucos estão plenamente conscientes das vastas possibilidades que esse poder oferece. Somos como crianças aprendendo a lidar com essa capacidade. À medida que crescemos em compreensão e aprendemos a usar o pensamento de maneira correta, seremos capazes de afastar as dificuldades e estabelecer o bem em todas as suas formas. É o nosso poder de pensamento que molda nosso estado de vida. A maneira como pensamos gera uma força que se propaga, criando uma radiação que se torna única, conforme a nossa determinação. Nossos pensamentos influenciam nosso bem-estar e frequentemente afetam os outros. Pensamentos gentis que guardamos em nossa memória ou que frequentemente evocamos atraem condições semelhantes. Se mantivermos em mente o pensamento de sucesso, atrairemos os elementos que se alinham a ele, pois semelhante atrai semelhante. Estamos mentalmente conectados às correntes de pensamento universais de sucesso que nos cercam. Entraremos em sintonia com mentes que compartilham a mesma visão e, eventualmente, essas mentes se manifestarão em nossas vidas. Assim, pessoas com mentalidade de sucesso atraem o sucesso para si mesmas. A vida de uma mente bem-sucedida é construída sobre essa premissa. A lei da mente opera continuamente em ambas as direções. Aqueles que se dedicam a pensamentos de fracasso ou pobreza tendem a atrair condições semelhantes, enquanto aqueles que optam por pensar positivamente, focando em sucesso e abundância, podem desfrutar plenamente do que a mente contém, que se manifesta no mundo exterior. Alguns acreditam que devemos lutar contra duas forças para atrair o bem, mas isso não é verdade. Por exemplo, se estamos com frio, não lutamos contra o frio e o calor igualmente para nos aquecermos. Em vez disso, construímos uma fogueira, e ao nos reunirmos ao seu redor, aproveitamos o calor que ela emana. À medida que acumulamos calor, o frio se dissipa, pois o frio é apenas a ausência de calor. Para nos aquecermos, devemos direcionar todo o nosso pensamento para aquilo que gera calor, ignorando o frio ao focar no calor. Prosperidade e pobreza não são forças opostas, mas sim duas faces da mesma moeda. Lados de uma e a mesma coisa, eles são apenas uma força utilizada de forma correta ou incorreta. Não podemos nos permitir pensar em abundância e, ao mesmo tempo, nos preocupar com as condições desfavoráveis que podem parecer evidentes. Quando pensamos em abundância, se nos concentramos na falta, seu oposto será absorvido ou desaparecerá. Todos os nossos pensamentos devem ser direcionados para a única coisa que realmente desejamos, para que nosso desejo possa se concretizar. Nosso método não é manipular duas forças. Não lidamos com o bem e o mal, certo e errado, prosperidade e pobreza. Mas ao seguirmos a lei do bem,
e nos debruçarmos sobre o que é bom, faremos acontecer todas as coisas boas. A força da mente está constantemente criando, como um solo fértil. A natureza não diferencia entre a semente de uma erva daninha e a de uma flor. Ela produz e faz com que ambas as sementes cresçam. A mesma energia é utilizada para ambas, e assim é com a mente. A mente cria o bem ou o mal. Suas ideias determinam o que deve ser criado. Um fazendeiro que vivia em Nebraska e que veio de uma pequena fazenda na Pensilvânia anos antes, nunca conseguiu se adaptar ao uso do encadernador, uma máquina que cortava e amarrava grãos, a qual ele estava acostumado. O velho cabo e berço amarrava seu grão à mão repetidamente. Ele dizia aos amigos que o encadernador o pegaria, mas sentia medo toda vez que subia em seu assento. Um dia, enquanto estava lá, seus cavalos fugiram com ele, e ele foi lançado sobre o carretel da máquina como se fosse trabalho. Seus medos se tornaram realidade. Levou apenas alguns anos para que se concretizassem os temores que ele inconscientemente alimentou e aceitou. Nossos medos podem fazer tanto por nós que devemos ser extremamente cuidadosos com o que tememos e nos preocupamos. Anos atrás, quando a epidemia de gripe devastava este país e muitos estavam morrendo de peste, um jornal publicou um item de interesse em letras garrafais. O título dizia: "Não tema a gripe". Era a legenda de um artigo escrito por um médico local que explicava que o medo era o maior inimigo da humanidade e que tendia a quebrar a resistência mental de uma pessoa, tornando-a mais suscetível a doenças. O mundo está percebendo cada vez mais que não devemos alimentar em nossas mentes qualquer medo de que isso venha sobre nós. Tudo o que pensamos em nossas mentes deve crescer. Por que você acha que o fazendeiro sai para capinar seu jardim e trabalha arduamente para eliminar todas as ervas daninhas? Porque ele sabe que, se não limpar as ervas daninhas, elas crescerão mais fortes e resistentes, sufocando sua colheita. Se alguma condição nos prejudica, talvez uma erva daninha que deva ser arrancada. É importante saber que a condição é o efeito que vemos, não a verdadeira causa que está lá no fundo do armazém mental. Precisamos descobrir qual é a causa. Se não conseguimos discerni-la, há outros que podem. Então devemos eliminar a causa, substituindo-a pelo que estamos alimentando. Estamos mantendo-a viva, colocando nossa fé naquela coisa, quer gostemos ou não, e ela deve crescer naturalmente, pois a lei do crescimento está sempre trabalhando para produzir qualquer semente que plantamos. Nos meus dias de faculdade, lembro-me de como vários de nós fomos levados para uma festa de trote. Era puramente um assunto fraternal, e deveríamos ser iniciados e marcados. Quando vieram até meu amigo, disseram-lhe para tirar a camisa. Ele estava com os olhos vendados, e eles estavam prestes a marcá-lo com as iniciais TH. Meu amigo acreditou que estava sendo queimado, e ao pensar nisso de forma tão intensa, uma cicatriz apareceu em sua pele, durando 2 dias. Esse homem constantemente acredita que pode mudar seus pensamentos, mas não consegue interromper essa corrente. O poder do pensamento flui dentro dele, assim como o ar que respiramos. O desafio que enfrenta é direcionar essa força mental para canais construtivos de expressão. É um fato científico que nenhuma força pode agir sem gerar algum tipo de efeito, e apenas ao pensar, estamos continuamente criando pensamentos. Nossos pensamentos são ferramentas que utilizamos para nosso benefício. Jesus nos ensinou a buscar primeiro o reino dos céus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. O céu é um estado de espírito, portanto, é um estado de pensamento ordenado, disciplinado e construtivo. Para conquistar tudo o que desejamos, devemos primeiro cultivar uma mentalidade que seja disciplinada, organizada e construtiva. Você possui uma mente disciplinada? Existe algum desejo dominante em sua vida? É emocional? Nossos sentimentos podem ser influenciados pela impaciência, temperamento e malícia. As forças ao nosso redor são infalíveis em sua ação. Quando utilizadas de forma correta, podemos superar qualquer desafio. A natureza não se depara com problemas que não pode resolver. Ela não tem desafios que não consegue superar. Todos os seus movimentos são guiados pela lei da ordem e disciplina. O ser humano pode falar e agir da mesma forma, se desejar, moldando-se à natureza. Contudo, é importante observar que a natureza não se arrisca. Não há ses ou ans em seu funcionamento. Suas forças operam sob uma lei. Se uma pedra é lançada ao ar, ela inevitavelmente cairá de volta ao solo. A lei afirma que em uma cidade pode existir riqueza, enquanto em outra, pobreza. A riqueza não é apenas fruto da economia ou da poupança. Muitos que vivem na escassez são pobres, enquanto alguns gastadores podem ser ricos. A riqueza não é determinada por um negócio específico. Homens no mesmo ramo podem ser igualmente prósperos ou empobrecidos. Ela reside na mente do ser humano, relacionada à qualidade e ao tipo de pensamentos que nutre. Ao observar novamente a natureza, notamos que cada movimento é bem organizado. Um
um fluxo instintivo presente em todos os animais. Esse instinto deve ser adotado pelo ser humano. Este é um método organizado, construtivo. Um método desorganizado é destrutivo e negativo. O ser humano deve buscar o sucesso ou qualquer empreendimento que valha a pena, assim como o leão persegue sua presa. É preciso esforçar-se para alcançar o sucesso. Um simples rugido ou a declaração de intenções não são suficientes. Não devemos esperar que os pássaros de dólares caiam das árvores. Eles provavelmente voarão para longe. Quando alguém pensa de forma aleatória, não possui um plano claro em mente para direcionar seus pensamentos. Se tiver um plano, mas não direcionar seus esforços diários para ele, a maior parte de seus pensamentos estará fora de seu controle. O controle caótico e desorganizado é a razão pela qual a decepção e o fracasso estão sempre à espreita, prosperando na indecisão. Atraímos apenas o que pensamos ou criamos. Esta é a lei do pensamento. Para alcançar o sucesso, precisamos pensar, trabalhar nisso e nos tornar isso. Para progredir, é necessário fazer um esforço. Assim como um alpinista que escala uma montanha, avança com firmeza, mantendo sempre os olhos no topo. Ele pode encontrar outro caminho, contornar obstáculos, escorregar um passo ou dois, ou até cair. Pode precisar parar para descansar e recuperar as energias, mas enquanto mantém seus pensamentos controlados e seu desejo focado em alcançar o topo, eventualmente chegará lá. Uma mulher desejava vender sua casa, mas não entendia o que estava atrasando a resposta, mesmo após orar. Ela disse: "Por um tempo perguntei a ele, mas o que você fez entre esses incidentes?" "Ah," ela respondeu, "o que eu sabia que precisava ser feito, estive ocupada o tempo todo, mas de alguma forma acrescentei, nunca gostei de tarefas domésticas." Onde ela falhou? Primeiro, não tinha disciplina mental, exceto onde outros exigiam. Seu marido exigia, a escola exigia, então ela se organizava para o café da manhã e as crianças iam para a escola na hora. "Você não fez nenhum esforço para vender sua casa," eu disse. "Você pensou nisso por 30 minutos?" Essa mulher afirmou que a casa foi vendida por um bom preço. Ela adicionou: "Você sabia que realmente amo meu trabalho? Agora, ao final do dia, sinto que alcancei muito mais e não estou tão cansada como antes. Estou ensinando meus filhos a serem organizados e pensadores. Você faz o que desejar que surja. Você planeja seu dia e realiza algo significativo em direção ao seu objetivo e ambição." Existem dois tipos de pessoas: os que chamamos de drifters e os builders. Um presidente de um uso não está controlando suas ideias. A natureza não enfrenta problemas porque é organizada e disciplinada. O autocontrole envolve uma direção de pensamento estruturada. Começamos com uma meta ou objetivo bem definido, pensando nele constantemente, e não apenas por 30 minutos. Planejamos nosso tempo e trabalho para estarmos firmemente a caminho da meta, preenchendo nosso dia com atividades construtivas, de modo que não haja espaço para conversas fúteis ou desperdícios. Esse desenvolvimento nos permitirá criar pensamentos, pois acredito que pensamentos são coisas. Eles têm forma, vida e asas, e os enviamos para o mundo trazendo bons resultados. O que chamamos de nosso segredo, o pensamento, se propaga até os cantos mais distantes da Terra, deixando suas bênçãos ou infortúnios como rastros. Construímos nosso futuro, pensamento por pensamento, seja para o bem ou para o mal. O universo pode ser implacável. Pensamento é outra palavra para destino. Portanto, escolha seu destino. O que você pensa tende a se expandir. Essa é a força mental da qual estamos falando, e dela podemos extrair pontos importantes. Primeiro, a simplicidade do enigma da vida. A vida, aparentemente complexa e misteriosa, torna-se simples quando compreendida. O mistério é sinônimo de ignorância, e a compreensão dissipa o mistério. Em segundo lugar, o progresso de uma pessoa é amplamente influenciado por seu estado mental predominante. Como a mente é central em nossa experiência humana, esse estado mental molda nossos caminhos. A visão não é apenas uma função dos olhos, mas um processo que envolve o cérebro e a memória. Os olhos são como janelas, com o cérebro interpretando e reconhecendo imagens. Em quarto lugar, o pensamento é uma força tangível, comparável a elementos como eletricidade e luz. Os pensamentos viajam rapidamente, influenciando seu ambiente e alcançando o mundo instantaneamente. Você está ciente do poder e da velocidade do seu pensamento? Por fim, o poder da atração também atrai resultados negativos. Você já ouviu isso antes. Eu já mencionei isso repetidamente. Se você acompanha meu canal, sabe que isso é verdade, mas está realmente abraçando esse conceito? É fácil esquecer e cair nas armadilhas do mundo. O exemplo que ele fornece no final é sobre o pensamento organizado. Se você conseguir controlar seus pensamentos, organizá-los e planejar seu dia focado no que realmente deseja realizar, coisas boas tendem a acontecer. Portanto, aproveite o mundo. Se você tem problemas, é porque não está controlando suas ideias. Ele exemplifica que a natureza não tem problemas porque é ordenada e disciplinada. O autocontrole consiste em um pensamento organizado. Você começa com uma intenção clara, uma meta ou objetivo, e pensa nela continuamente. Não apenas durante 30 minutos de meditação ou 10 minutos pela manhã, mas de forma constante, a todo momento. O que você pensa a maior parte do tempo se tornará a realidade que
que você irá experienciar. E aqui está, uma apresentação da lei do pensamento, conforme revelada por Raymond Holliwell em Working with the Law. Holliwell nos ensina que a forma como pensamos é a essência de nossas experiências, moldando não apenas a nossa percepção do mundo, mas também o que atraímos para as nossas vidas. Ao concentrar-nos em pensamentos edificantes e ao alinhar nossa mentalidade com nossos autênticos objetivos, podemos guiar nossas vidas rumo a um caminho positivo e gratificante. Lembre-se, sua mente é uma ferramenta extraordinária. Como Holliwell nos ensina, não se trata apenas de cultivar pensamentos positivos, é sobre disciplinar nossas ideias, focar com propósito e treinar nossas mentes para perceber oportunidades e abundância. Agradecemos por sua presença. E se você considerou este vídeo valioso, curta, inscreva-se e compartilhe com aqueles que desejam liberar o poder de seus pensamentos. Abrace a lei do pensamento e testemunhe como ela transforma sua realidade.